Dr. Luciano falou sobre as deformações morfogenéticas e a mania absurda da ufologia em divulgar esses casos como algo ligado a extraterrestres. Com a sua experiência na área médica, Dr. Luciano também comentou sobre o efeito do campo eletromagnético no cérebro e seu uso terapêutico, as parassonias e a forma como a hipnose tem promovido grandes distorções na ufologia. Essa é uma coisa impressionante na medicina. Nós temos várias deformações chamadas morfogenéticas. São alterações do feto, porque todo mundo vê um feto, nós temos uma cabeça grande como feto e depois vai dando uma proporcionalizada nessa cabeça. E a gente vê um monte de casos que não há dúvida alguma que é uma deformação morfogenética, que quem trabalha com medicina, com genética humana, conhece N casos. E nós vamos ver pessoas que querem afirmar que aquilo não é. E quem é você para dizer isso? Então é como eu sempre falei, quem é você para dizer que não é isso? Você já viu um ET de verdade, real, com cabeça grande, que possa ser comparado com esse ser humano com deformação? Não. Eu trabalhei muitos anos com crianças com hidrocefalia. Tenho vários raios-x de crianças com hidrocefalia. E elas, Spielberg adoraria apresentar isso como ETs em filmes, mas não na realidade. E eu já vi discussões, brigas, onde a pessoa quer te questionar como é que você pode dizer isso, simplesmente por comparação com outros dados. E nós temos até seitas, como é aquela seita do Starchild, onde o indivíduo quer afirmar que aquilo é um ET, uma múmia de ET. Desculpa, só que até o próprio DNA já investigado é humano. Então como é que pode ser de ET? Mas só que as pessoas adoram, muitas vezes acho que inventar a verdade porque ela vem de alguma coisa. E o indivíduo monta uma fundação para a pesquisa do Starchild. Eu já vou desconfiar. Então sempre que há uma fundação por trás, uma arrecadação de dinheiro, a gente está vendo que isso é uma forma de acerto de vida de pessoas. E vamos mais longe. Gente, tem ecologistas que o indivíduo ele adora fazer qualquer coisa menos trabalhar. Então ele defende as tartarugas e ele vai pedir patrocínio e vive viajando pedindo patrocínio. Isso a gente vê nas áreas do naturismo. E a gente está vendo isso na área da ufologia. É o indivíduo vivendo do implante, é o indivíduo vivendo da história do contatado, é o indivíduo vivendo da acupuntura, da hipnose ufológica. Então nós vamos ver que se abriram novos mercados. E dentro desses mercados, a pessoa tem até um grande trabalho para não trabalhar. E ela vive disso. Luciano, qual é o efeito do campo magnético no cérebro? Eu tenho trabalhado há muitos anos com o uso de campos eletromagnéticos para melhorar pessoas que estão em depressão severa, dores crônicas, doenças degenerativas como por exemplo, esclerose múltipla e Parkinson. Nós sabemos que certos campos eletromagnéticos eles podem induzir respostas cerebrais de ativação de circuitos cerebrais. Então uma pessoa, por exemplo, fazendo uma vigília próxima de torres de alta tensão, onde são gerados campos eletromagnéticos, então quem nunca viu, tem certas torres que carregam grande carga de tensão, que ela gera até um zumbido. E ela no estado de relaxamento, fazendo uma vigília, ela vai ser induzida a ter manifestações praticamente reais do que a imaginação dela quiser. Então, nós podemos reproduzir isso em laboratório, em consultório. Então eu tenho pacientes que quando eles são submetidos a campos eletromagnéticos, eles têm alterações da sua sensorialidade e passam a ter uma amplitude de sensações como ele nunca tinha visto antes. Então nós vamos ver que certos sítios arqueológicos, certas áreas onde as pessoas fazem as vigílias, são lugares que os antigos xamãs viam que eram lugares com alterações de campo magnético, que podem então explicar o que essas pessoas sentem nesses lugares.
Então, hoje a ciência chegou num ponto de conseguir demonstrar que não era mentira, é verdade. Induz a mente num outro nível psíquico pela alteração eletromagnética da área que ela está. E ela poderia ter, então, sensações que ela vai jurar por Deus que são reais, mas são alterações produzidas pelo seu microcomputador cérebro, por ele estar numa área magnética diferenciada. Ou seja, qualquer exposição a eletrodomésticos que gera o campo eletromagnético pode causar algum tipo de modificação nesse tipo. Olha, né? nós vamos chegar a pesquisas que pessoas que muitas vezes acordam todo dia com enxaqueca, ela tirando o rádio-relógio da cabeceira, ela melhora da enxaqueca e ela passa a não ter. Então, gradativamente, nós estamos vendo a influência dos celulares. Está provado que o indivíduo que usa o celular de uma forma contínua e maior, ele excita e estimula neurônios. E o quanto isso é benéfico ou maléfico ainda está em discussão, mas que produz um efeito biológico, produz, porque os celulares geram campos eletromagnéticos e eles podem induzir a estados alterados de consciência. Luciano, para continuar, né, com a questão da abdução, o que você pensa da paralisia do sono em relação às sensações descritas nas abduções? Então, nós temos as chamadas parassonias. As parassonias, então nós temos, por exemplo, a paralisia do sono, onde o indivíduo ele tem um evento desconhecido para ele, que a mente consciente quer tornar conhecido. Então tem indivíduo que daí conta, nossa, eu sonhei que eu estava no caixão e não podia me mexer. Foi um efeito só de uma parassonia chamada paralisia do sono. Então, muitas dessas coisas são devido ao estresse, devido ao ritmo de vida que a pessoa vem tendo, as dificuldades familiares, financeiras, sociais que ela passa, ela pode ter uma alterada no computador que ela tem, que é o cérebro. E essas alterações podem se traduzir na forma de parassonias. Nós temos, por exemplo, uma síndrome das pernas ansiosas. A pessoa não para de mexer a perna a noite inteira. Tem gente que chega a cair da cama com a síndrome das pernas ansiosas. Então nós vamos ter uma série de parassonias que podem ser confundidas e a mente registrar como outra coisa. Eu já tive caso de pessoa que ela dizia que era um espírito que puxava ele para fora da cama. E na realidade, quando ele vai fazer um exame detalhado, chamado de polissonografia, é identificado essa agitação das pernas. E ele, de tanto se mexer, ele cai da cama. Só que a mente consciente dele, para associar com algo que ele conhece, então o espírito puxou ele para fora da cama. Podemos levar isso para a ufologia, seria o ET que puxou ele para fora da cama. Então, nós temos algo dentro de nós extremamente desconhecido, que somos nós mesmos. Então é muito importante, primeiro, nós nos conhecermos. É o que a ciência está tentando, para depois dizer que alguém interferindo na gente. Luciano, o bruxismo seria a mesma coisa ou não? O bruxismo é a mesma coisa. Existe uma coisa, ninguém conseguiria ranger os dentes conscientemente, como ele faz o inconsciente, com medo de quebrar os seus próprios dentes. Mas o inconsciente, as tensões, elas geram um grau de pressão nas mandíbulas que tem gente que mal consegue se alimentar de manhã. Dá uma dor tão grande na mandíbula que a pessoa não consegue. Então são as parassonias que estão sendo identificadas. Nós temos hoje, por exemplo, o fenômeno da apneia noturna, onde o indivíduo ele vai dando um empobrecimento cada vez maior do seu quadro de sono, levando um déficit de memória, um déficit de criatividade, uma apatia. E muitas vezes isso é confundido, dependendo do segmento, como um encosto que está pegando a pessoa, como uma abdução que foi feita e ele ficou diferente, e muitas vezes simplesmente é um distúrbio orgânico conhecido e não tratado porque a pessoa não sabe que tem. Luciano,